Olá pessoal, vamos falar hoje sobre processamento de imagens e computação gráfica. Nesse primeiro momento, vamos falar sobre processamento de imagens. Nosso grupo é formado por três componentes, onde nós temos Elvis Borges, o Emmanuel Rodrigues e eu, o Paulo Júnior. Bom, dentro do tema sobre processamento de imagens, vamos abordar alguns tópicos de suma importância, sendo ele as funcionalidades do processamento de imagens. Vamos abordar alguns conceitos, as funcionalidades, que seria o que podemos fazer com o processamento de imagens. Vamos trazer alguns exemplos da função do processamento de imagens, as áreas que utilizam o PDI, que é o processamento de imagens. E dentro desse trabalho vamos também trazer para vocês alguns benefícios que podem ser alcançados através do PDI. Já é uma realidade hoje o monitoramento de tráfego de automóveis nas ruas, vigilância visual através da detecção facial, a transformação de imagens em desenhos, manipulação das imagens e as dificuldades encontradas com o PDI. Bom, processamento de imagens significa o seguinte conceito, que é fornecer ferramentas para facilitar a identificação e a extração da informação contida nas imagens para posterior interpretação, ou seja, através do processamento de imagens a gente pode adquirir e extrair algumas informações de suma relevância, conforme está descrito por Gomes. Bom, a área de processamento digital significa o seguinte: é uma área do processamento digital de imagens que vem evoluindo continuamente ao longo dos anos, com um aumento significativo de estudos envolvendo morfologia matemática, redes neurais, processamento de imagens de coloridos, compressão de imagens, reconhecimento de imagens e sistemas de análise de imagens, baseado em conhecimento. Ou seja, a área do processamento de imagens ela vem evoluindo muito com o passar do tempo. E aí a sua utilização já é uma realidade nos dias atuais. Ela pode ser utilizada tanto nas áreas como saúde, na área de segurança e nas demais áreas. Bom, dentro do trabalho de processamento de imagens, vamos trazer algumas funcionalidades de suma importância, que é a visualização de imagens, adequar essas imagens para uma análise quantitativas, a correção de defeitos e realços das regiões de interesse das imagens, ou seja, é possível através do processamento de imagem a gente pegar essas imagens, imagens que sejam antigas, que estejam bastante degradadas, e transformar essa imagem e dar uma vida para ela através de todo o processamento, através também da edição. Tratar dados quantitativos, ou seja, através de uma única imagem, essa imagem ela pode trazer vários dados para que seja gerado informações para uma determinada empresa ou algum órgão ou até para um uso pessoal. Bom, dentro das funcionalidades da imagem, podemos ver aqui uma parte de tratamento da imagem, ou seja, a imagem ela está praticamente degradada e aí através do processamento de edição, através de ferramentas como por exemplo Photoshop, é possível você tratar essas imagens e dar uma nova vida para as imagens. É também possível, dentro dessas funcionalidades, você pegar uma imagem que está totalmente sem uma parte e aí você conseguir salvar essa imagem. A imagem que tem uma parte totalmente perdida, você consegue fazer essa restauração e alterar também os níveis de cores. Dentro dessas funcionalidades, ainda seguimos o tratamento da imagem, onde nesse exemplo nós podemos notar que a imagem à nossa esquerda ela está totalmente com a sua tonalidade um pouco mais degradada.
E na outra imagem, após o tratamento ou a edição, essa imagem ela está uma imagem mais nítida. E as áreas que utilizam o processamento de imagens são a morfologia da matemática, onde é um modelo desenvolvido para imagens binárias, sendo um modelo de imagens digitais, ou seja, essas imagens elas utilizam ela utiliza a matemática para que sejam realizados os processamentos. Compressão de imagens. Ela tem como efeito, o objetivo é reduzir a redundância dos dados, de forma a armazenar ou transmitir esses dados de forma eficiente. Bom, hoje em dia, os equipamentos e as máquinas, elas têm evoluído bastante no que se diz respeito à qualidade dessas imagens. E aí, as imagens elas têm crescido. Então, para facilitar o compartilhamento dessas imagens, é preciso que elas sejam compressas. E hoje existem softwares que é capaz de fazer isso, como por exemplo o InfoView. O InfoView você pega uma imagem de 5 MB e você transforma essa imagem em 900 KB, por exemplo. Isso já é uma realidade. Redes neurais. É uma área da saúde, onde é um modelo computacional inspirado pelo sistema nervoso central que torna capaz o aprendizado de máquinas. Ou seja, hoje também já é uma realidade a utilização do inteligência artificial, onde através de comportamentos humanos as máquinas podem simular esses movimentos. Bom, devemos abordar também agora os benefícios que podemos ser adquiridos através do processamento de imagens. Hoje também já é uma realidade o monitoramento do tráfego de automóveis. Os carros podem ser identificados através de câmeras e sensores, também sendo possíveis ter informações dos responsáveis dos veículos por meio dos dados da placa. Ou seja, é através dessa tecnologia os carros são monitorados e aí através da placa do veículo, quando é registrado essa placa do veículo, já é possível puxar todos os dados do veículo e também alguns dados do proprietário do veículo. Através também da vigilância, sensores, através de câmeras e sensores é possível identificar pessoas, ou seja, as pessoas podem estar circulando por determinadas áreas e aí elas estão sendo filmadas através de câmeras e sensores para identificação facial. A transformação de imagem em desenho é muito utilizada hoje. As imagens são transformadas, são imagens reais que se transformam em imagens de figura de desenho por meio de filtros e técnicas. Sendo assim, as imagens elas são utilizadas dessa maneira. A manipulação de imagens é através de filtros, fazendo com que uma imagem tenha diversos cenários diferentes, ou seja, você tem uma imagem de uma determinada cor, aí você pode transformar totalmente o cenário dessa imagem através de filtros. No Photoshop hoje é possível fazer isso facilmente. As dificuldades encontradas com PDI, podemos dizer que algumas leis impedem a utilização de determinados serviços. Por exemplo, no Brasil, existe a lei da privacidade. Então, você não pode os direitos através da imagem de uma pessoa. Então, você não pode estar utilizando a imagem de uma pessoa para fazer qualquer coisa ou apenas para compartilhar essa imagem. O custo para aderir a determinados equipamentos ainda é muito elevado e é uma área que ainda precisa de mais estudos para que sejam aperfeiçoadas essas técnicas para que sejam utilizadas. Bem, me chamo Elvis Borges e irei falar um pouco sobre a computação gráfica. Dentro do tema, irei explicar como surgiu a computação gráfica, a sua evolução e definir o que é uma computação gráfica. Também irei falar sobre a visão humana e computacional e sobre a imagem digital. Bem, como surgiu a computação gráfica?
De maneira geral, a computação gráfica é uma área da computação destinada à geração de imagens. Porém, entre 1950 a 1960, o primeiro computador a possuir recursos gráficos foi a Will Read Y, que em português se chamava Furacão, que foi desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia Americano, que é a MIT. Este equipamento ele inicialmente foi desenvolvido com finalidades acadêmicas e militares. Porém, a computação gráfica ela nasce no início dos anos 60, pela tese do Dr. Ivan Sullivan com o tema de Sketchpad do sistema de gráficos de comunicação entre homem e máquina, que normalmente chamamos hoje em dia interfaces WIMP, que é o Window Icon Menu Pointer. Quando surgiu esse conceito, essa tese, a computação gráfica ela chamou muita atenção, principalmente da área da indústria e automobilística, a indústria automobilística e aeroespacial, que se utilizava muito os softwares de CAD, que era o Computer Aided Design. A evolução. Em 1947, onde surgiu os primeiros recursos que envolviam a computação gráfica, foi onde teve a criação do simulador de voo para a Marinha dos Estados Unidos, como podemos ver na imagem. Já em 1960, foi lançado o primeiro computador comercial, o DEC PDP-1, que ele era utilizado muito para desenhos e os primeiros desenhos gráficos. Em 1967, foi criado o primeiro simulador interativo de voo para a NASA. Em 1972, Nolan Bushnell criou a empresa Atari, que é muito famosa até hoje, e lança o jogo Pong, como a gente pode ver já na imagem ilustrada. Já no ramo das indústrias cinematográficas, foi lançado o primeiro filme em 2D gerado pelo computador, que era o Westworld, que teve muito sucesso na época. Em 1973, no mesmo ano, foi lançada também a primeira máquina computação gráfica a utilizar a computação gráfica. Em 1976 estreia o primeiro filme em 3D gerado pelo computador, que era o Future World, que era a sequência daquele outro filme do Westworld. Na década de 80 estreia filmes de animação de curta-metragem. Um exemplo era o Teen Toy, que era produzido pela Pixar e contava uma história de brinquedos que era atormentado por um bebê. Na mesma época, o filme ganhava o Oscar. Em 95, foi o lançamento do Windows 95, que mudava a maneira entre como o usuário se interagia com o computador. Como podemos ver na imagem, já conseguimos perceber que tem vários recursos de desenho, recursos de edições, até o próprio Word, que na época foi um sucesso. Então, a forma que o ser humano interagia com o computador já era bem mais evoluído do que na década de 60, onde surgiu. A evolução atualmente. Hoje, podemos ver que existem uma evolução extremamente muito mais evoluída do que o surgimento, como o lançamento do Windows 10, que utiliza muito a interação de recursos gráficos, como também no cinema podemos ver as roupas especiais para se utilizar
em filmes que utiliza essas animações, o filme, por exemplo, o Avatar, jogos como o FIFA 19, que vem com a realidade extremamente parecida, aumentada com o que a gente vê na realidade mesmo. Os jogos como God of War 4 e como Battle Royale, que é o PUBG, que atualmente é jogado por milhões de pessoas. Bem, é de se esperar que o poder computacional continue a aumentar graças aos computadores não baseados nisso, tais como computadores quânticos, ópticos e de ADN, que são os computadores biológicos. Bem, irei definir a computação gráfica. Bem, segundo Cohen, a computação gráfica é a área da ciência da computação que estuda a geração, manipulação e análise de imagem através do computador. Ou seja, é uma área que se dedica ao estudo e desenvolvimento de técnicas e algoritmos para a geração de imagens através do computador. Visão computacional. A visão computacional é um processo de modelagem e replicação da visão humana usando software e hardware. A visão computacional é uma disciplina que estuda como reconstruir, interromper e compreender uma cena 3D a partir de suas imagens 2D em termos das propriedades da estrutura presente na cena. O aparecimento das imagens digitais é resultado do processo de desenvolvimento das ciências da informação, e as primeiras imagens digitais surgiram na área da astronomia e progressivamente foram se expandindo para outras áreas, tal como a medicina, até que finalmente chegaram ao público em geral. Pixel. O pixel é o menor elemento que forma uma imagem digital, sendo um conjunto de milhares de pixels que compõem uma imagem. Geralmente é concedida uma cor à imagem. Podemos ver aqui nessa ilustração. Cores digitais. A cor é considerada uma percepção visual provocada pela ação dos feixes de fotões sobre células da nossa retina que transmite sensações para o nosso sistema nervoso. E todos nós vemos as cores de forma subjetiva. As cores das imagens digitais são definidas através de diversos modelos de cor. O RGB, Red, Green, Blue. O modelo de cores RGB é um sistema de cores aditivo. As cores são formadas adicionando luz a cada uma das cores intervenientes no processo, inspirado na teoria de visão colorida tricromática, e tem como base as cores vermelho, verde e azul. Este modelo pode produzir até 16,7 milhões de cores. CMYK, que é o CMYK. O modelo CMYK tem como base as cores primárias azul ciano, magenta, amarelo e o preto. É usado geralmente em impressoras fotocopiadoras. Neste modelo, cada cor é descrita como porcentagem de 0 a 100%. Obrigado a todos. É um velho esse bicho é um